Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça o teu like e habilite o sino de notificação. Gente, antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição. Amanhã tem jogo do Vasco contra a equipe do Madureira. E assim, a Betfair vai entregar promoções para esse jogo também. Estou deixando o link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Não fique de fora, porque ajudando a Betfair você vai estar ajudando o nosso Vasco também. Lembrando sempre que é para você estar se divertindo com o jogo. Não, Eduardo, estou apostando que eu não tenho. Não faça isso, pelo amor de Deus. É sempre dentro da sua realidade, valeu? Reforçando aqui. E na Betfair, sem contar que é tudo prático, fácil, rápido, via Pix. Então é muito bacana. Betfair que é patrocinadora, reforçando aqui, oficial do nosso Vasco, beleza? Então, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Lembrando também, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, beleza? Gente, muitos assuntos importantes. Vamos falar sobre proposta irrecusável na mesa. Vasco firmou o contrato com o jogador. E muito mais, dúvidas esclarecidas também pelo técnico Fábio Carilli, beleza? Antes de começar esses assuntos, ontem, em off, né, o médico do Vasco, o doutor Gustavo Caldeira, foi na sala de imprensa antes das apresentações dos novos jogadores, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Daniel Fusato, e esclareceu algumas dúvidas envolvendo Adson, Estrela e o David, que eu acabei perguntando para ele, para ele atualizar a galera, porque eu acho que acabou faltando o David também. Enfim, sobre o Adson, ele disse que essa semana ele vai retirar uma placa, né, da tíbia e, enfim, é um procedimento, desculpa, considerado simples e, enfim, vai ficar parado aí de molho por mais 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos. E assim, 2 meses ele pronto para jogar, tá certo? Mas aí eu já estou falando também de início de Copa do Brasil, início de Copa Sul-Americana e até brasileiro bem próximo. Então, é um jogador importante porque o Adson eu considero um titular desse time do Vasco. Outro é o Estrela, né? Ele fez uma cirurgia no menisco do joelho, né? É um problema crônico, ele nasceu com isso, então é um problema crônico do Estrela. Se recupera bem da cirurgia, ele atualizou a gente, mais 2 ou 3 meses, um pouco mais. E assim, o Estrela é um jogador experiente, um jogador da base, é um jogador que sabe das coisas, é um jogador que vai ajudar muito o Vasco e precisa estar 100%. É um jogador de meio campo, graças a Deus temos bons meias, e o Estrela vai ganhar experiência com essa rapaziada e vai ajudar bastante também. Então, desejo aqui pronta recuperação para o Estrela também. Já o David também está se recuperando bem, né, da cirurgia, mas deve demorar mais um pouco, né? Isso deve demorar mais um pouquinho. A previsão dele é só para setembro. Então, David é um jogador lado de campo, mas é um jogador de força, não é o jogador exemplo que o Vasco busca agora no mercado. Depois disso, quem entrou na sala em off também para conversar com a imprensa foi o técnico do Vasco, Fábio Carilli. Conversou sobre algumas questões importantes, também fiz uma pergunta para ele envolvendo o time principal, para entender melhor, principalmente, a entrada no time titular ou não do Maurício Lemos, né, que foi apresentado ontem, está treinando muito bem, é um jogador de seleção, é um jogador, na minha opinião, que sabe das coisas, que vai ajudar bastante o Vasco. E ontem, numa pergunta que eu fiz para ele também, chamou a atenção, depois eu coloco para vocês aqui na live de hoje, eu coloco para a gente estar debatendo sobre isso, tá? O que acontece? Ele falou que a torcida do Vasco é sensacional, é espetacular, uma das maiores do Brasil, ele conhece desde criança a torcida do Vasco. Achei muito legal a fala do Maurício Lemos na pergunta que eu fiz ali, principalmente sobre a torcida. Tecnicamente, eu perguntei também sobre as características dele, ele disse que não gosta de falar muito, mas é um zagueiro que gosta de sair jogando, tem um bom posicionamento, joga pelos dois lados e tudo mais. Então, é importante, sabe, gente, esclarecer essas dúvidas com esses novos reforços do Vasco. Então, tudo bem atualizado, e o Fábio Carilli também falou a respeito do Payet e o Coutinho. E aí, eles podem jogar juntos ou não, iniciar uma partida juntos ou não. Ele disse que não. Mas ele não disse, tá, que eles não... Por exemplo, no segundo tempo, o Vasco precisando do resultado, coloca os dois em campo. Aí, com 25 minutos do segundo tempo, já tem um exemplo, o Coutinho em campo, coloca o Payet para jogar.
Então, assim, não vão jogar juntos de jeito maneira. Não foi isso. Não vão começar uma partida de futebol juntos. Foi isso que ficou claro para mim ontem com o técnico Fábio Carille. E o que é normal. Só uma pontuação aqui, não sei se vocês lembram do Felipe, agora recente aí, 2011, 12, Felipe e Juninho Pernambucano no Vasco. O técnico era o Ricardo Gomes, depois ficou o Cristóvão Borges e tudo mais. Os dois não jogavam juntos. Por quê? Mas no segundo tempo, quando o Vasco estava precisando do resultado, o Ricardo Gomes colocava os dois para jogar. Por quê? Precisava do resultado e sabia do nível técnico desses dois craques, né? Então, na época. Então, é a mesma coisa Payet e Coutinho. Vai sempre um ou outro, e isso é bom para o Vasco, que tem sempre um craque ali à sua disposição, sendo no banco e também no time titular. Tá certo? Aí ele confirmou também que o Vasco vai jogar com o time principal amanhã contra a equipe do Madureira, tá, gente? Ó, com transmissão aqui do canal, tá? Vou transmitir esse jogo aqui, você que não é inscrito aqui no canal, então reforça a tua inscrição aqui embaixo, reforça o teu like, habilite o sino de notificação. Gente, dá uma moral aí, copia o link do vídeo aqui e manda aí em grupos de Telegram, de WhatsApp. Diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, dê essa força aí pra gente aqui também, beleza? Sobe o like e reforça a tua inscrição, beleza? Então, o time titular, provável time titular para o jogo de amanhã, e o Fábio Carille falou, ó, é claro que ele vai no 4-4-2. Porque quando ele fala ali pra gente que ele vai povoar o meio campo, que ele vai... Tipo, o Felipe fez isso, jogou com 3 volantes, aproximou o Coutinho do Verratti, né, e do outro ponta, que é o Alex Teixeira, sabemos disso, e o time funcionou. Por quê? Eu tenho 3 jogadores experientes na frente, eu tenho o meio-campo protegendo a zaga, porque lembrando, eu gosto de lembrar e ressaltar isso aqui, que o meio-campo ele protege a zaga. A zaga é aquela última barreira ali para o goleiro. Então a zaga precisa dessa proteção. O goleiro também, o goleiro está ali para fazer defesas difíceis, porque sabe que o adversário vem firme para fazer os chutes e as jogadas, e o goleiro tem que estar sempre preparado. Mas precisa dessa proteção, sabe? O Vasco é um time, então, que vai ter a posse de bola, muita posse de bola, e vai construir jogadas, porque o Vasco, uma fala importante do Carille, que o Vasco não tem aquele extremo, aquele jogador de velocidade. Nesse momento nós não temos. Então o Vasco vai conduzir muita bola, que vai construir muitas jogadas, temos jogadores de muita qualidade, e eu vou passar para vocês aqui agora o provável time do Vasco. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Oliveira. Maurício Lemos está descartado como titular desse jogo, e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo, presta atenção, leve o meio campo, né? Tietê, Jair, Paulinho e Coutinho mais à frente, uma trinca ali de volantes no meio campo. Isso é muito legal. Pô, Eduardo, não precisa daquele cão de guarda, o Hugo Moura também é muito bom jogador, mas se você parar para observar aqui nesses 4, né, nos 3, na verdade, né, que o Coutinho não vai ter a obrigação de marcar. Ele vai ali fazer aquele, né, cercar o jogador do time adversário, mas ele vai atuar realmente mais solto ali na frente. E o Coutinho não tem que marcar ninguém. Craque não marca ninguém. Craque resolve o jogo. E assim, Tietê, jogador que tem a marcação, sai para o jogo, tem um arremate leve, consegue recompor muito bem, muito rápido. Jair, tecnicamente é um absurdo e tem uma excelente marcação no meio campo também. Bom passe, não erra passe. Paulinho, motorzinho do time do Vasco. Vai acelerar o jogo, vai entregar a bola no ataque, vai chegar para o arremate também. Então, assim, se você olhar, vai jogar com 3 volantes, mas olha o nível dos volantes, né? Então, assim, eu tô falando de excelentes jogadores aqui, que não é qualquer equipe do futebol brasileiro que tem, não, gente. Eu acho que estão colocando um filme de terror onde não tem. O Vasco tem um time bom e competitivo. Essa, pelo menos, é a minha opinião. No ataque, Alex Teixeira e também Verratti, o técnico Fábio Carille. Então, repetindo aqui, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Tietê, Jair, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Então, esse time aqui, na minha opinião, faz frente com qualquer equipe do futebol brasileiro. Qualquer equipe. Você pode questionar o elenco, mas, na minha opinião, o Vasco tem sim um bom time. Corrigimos a zaga. Hoje o Vasco conta com 5 zagueiros. 5 zagueiros. Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, Capasso, tá? João Vitor e Maurício Lemos. Sobre o Capasso, tá? Agora mudando aqui de assunto, o técnico Fábio Carille disse que não gosta de trabalhar com um elenco muito inchado. Ele gosta de trabalhar com menos jogadores de qualidade. E ele está observando, sim, o Manuel Capasso.
Gostamos do Manuel Capasso, foi muito bem no Olímpia, o Vasco fez um investimento milionário no atleta, né? Um jogador que pertence ao Vasco, tem contrato até o final de 2025, então o Vasco vai precisar realmente pensar em algumas situações sobre o Capasso. Emprestar fica complicado, porque é o último ano dele de contrato, e ele é um jogador que o Vasco investiu cerca de 10 milhões de reais. Então, vou emprestar? Então tá, então vamos renovar o contrato aí por 3 anos, porque é um zagueiro considerado novo ainda. Então, é um zagueiro bom também, eu acho o Capasso bom zagueiro, teve poucas oportunidades com o Ramon Dias no Vasco, preferia Medel, você que tinha os queridinhos dele. Então, crucificar o Capasso eu acho muito complicado. Vamos aguardar essa análise aí do Fábio Carille, da comissão técnica, sobre o Capasso. O Vasco precisa recuperar esse dinheiro. Só vai conseguir recuperar esse dinheiro fazendo uma boa negociação do Manu Capasso, que teve uma excelente temporada passada, jogando pelo Olímpia. E aí, você aprova a permanência do Capasso? Sim ou não? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, beleza? Gente, uma outra informação importante aqui é que clubes mexicanos estão interessados no atacante Jean Davi. Eu vou falar um negócio para vocês que não é perseguição, não. Às vezes o jogador chega no clube, não quer dizer que o jogador seja ruim. Não é isso. Mas é questão de adaptação. Não deu certo, não funcionou e tá tudo bem. Parece que é perseguição quando não é. Sabe? Então, assim, ele entregou? Vamos ser sinceros aqui. Não entregou. Você enxerga o Jean Davi como titular do Vasco, entrando no segundo tempo, de repente, para ir resolvendo? Não. Essa que é a grande verdade. Então, o Vasco recentemente, exemplo, rescindiu o contrato do Emerson Rodrigues porque entendeu que o jogador não deu certo, não funcionou e está tudo bem. Ninguém está aqui desejando mal de ninguém. Só que eu acho que o Jean Davi é um jogador que não vai ajudar. É a minha opinião. Estou aqui esculhambando, só acho que é isso. Sabe por que eu falo isso aqui, gente? Tem que falar sempre com muito respeito, porque a família dos jogadores estão assistindo os vídeos, sabe? Às vezes o cara pensa, tá perseguindo. Não é, pô. Eu tenho obrigação de pensar nessa camisa. Aqui, ó, a prioridade aqui é o Vasco. Isso aqui é um canal vascaíno, então assim, é por isso, tá? Hugo Moura recebe sondagem de clubes do Catar, mas Vasco e representante do jogador não abriram negociação. A informação é do Lineker Biondi, do canal Mário Coelho Vasco. Então, assim, Hugo Moura é um jogador muito importante. Eu acho que é o único volante, aquele volantão, o primeiro volante que o Vasco tem de marcação, né? Eu acho importante a permanência do Hugo. Gosto muito dele, tá certo? Gente, vamos falar de proposta irrecusável, porque o Vasco fez uma proposta, sim, para o Brian Rodrigues, uma proposta considerada alta, o valor beira ali 30 milhões de reais. É um excelente reforço, um excelente jogador. Ontem, durante a coletiva de apresentação, o zagueiro Maurício Lemos, que também é uruguaio, a Júlia Guimarães, né, da TV Globo, perguntou para ele, né, se ele conversou com o Brian, se ele fez algum tipo de ligação para falar do Vasco, da torcida do Vasco e tudo mais. Ele brincou, né, dizendo, se o Puma, que também é uruguaio, não ligou ainda, eu vou fazer a ligação para ele, eu vou procurar ele sim e tal. Assim, é uma proposta irrecusável. A negociação com a América do México, dono do passe do jogador, é todo vapor. Está acontecendo. Agora, não vamos esperar nenhum tipo de negociação fácil. Aí, Eduardo, mas o clube A, B, C ou D vai lá e faz paga. Eles estão pagando? Gente, o que a gente precisa entender é o seguinte, o Vasco tem que trabalhar dentro da realidade do Vasco. Se eles fazem mal para o futebol, para a torcida deles, o problema é deles. O fato é que a negociação tem que ser dentro da nossa realidade. Não sei se você concorda comigo. Como é que você vai contratar um jogador se você não tem condições de pagar? Olha o que aconteceu aí, recentemente com o Vasco. Contratou um caminhão de jogadores lá na época do 777, não pagou, e agora o Pedrinho teve que fazer um monte de acordo para colocar o clube em ordem. O Vasco poderia estar numa Libertadores esse ano, mas ninguém sabe o que aconteceu ano passado. E aí, apurando algumas situações, eu posso trazer para vocês aqui, sabe? Então, tá aí, a proposta é irrecusável. O América do México está fazendo um nariz de cera, mas eu acho que vai dar certo. Tá? Eu acho que vai dar certo, eu acho que o Vasco vai conseguir essa aquisição, o Vasco vai conseguir contratar o Brian Rodrigues, né? É claro que pedidos, exigências e altos valores dificultam, né, a negociação pelo jogador, mas as coisas estão funcionando e o Vasco deve conseguir, na minha opinião, finalizar essa contratação
e reforçar ainda mais o sistema ofensivo, contratando então o ponta que o Vasco tanto precisa, minha gente. Gente, então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Você que assistiu o vídeo até o final aqui, peço na humildade, na moral, a tua inscrição mais uma vez, o teu like, habilite o sino de notificação, copia aqui e deixa aqui embaixo nos comentários. Assistir até o final, Eduardo, valeu, tamo junto, eu vou estar curtindo aí, mandando um abraço para vocês também, que é muito legal essa troca entre a gente, beleza, galera? Então, um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.